Retornamos então para darmos continuidade ao nosso estudo e vamos ver que em 1990 nós vamos ter uma eleição direta, primeira eleição direta após o período civil-militar. E temos candidatos. Então, um deles, Fernando Collor de Mello, que era do Partido da Renovação Nacional, que é o atual PTC, e ele vai ser uma visão nova da política, muito novo, lutador de karatê, atleta, prometeu acabar com a inflação e com a corrupção, combater os marajás, grandes salários e direitos no serviço público. Aí isso a população queria. E a população viu naquele homem a chance de consertar o país. E ele se mostrou capaz de derrotar pelos levantamentos tanto o Lula como o Brizola, que a estabilidade, o establishment nacional tinha medo. Aí vão para o segundo turno e no segundo turno ele ganha com 53% dos votos. Havia uma grande esperança depositada no Collor que ele pudesse consertar o país. Muito bem. Então, o que é que vai acontecer? Cada um, Collor e Lula, o Lula pensava papel do governo para melhorar a vida dos pobres, confiança na ação das empresas estatais. Então, a empresa estatal trabalharia para agir no interesse do governo. E acreditava que seria muito bom para o país dar um calote na dívida externa. Ora, se ele der um calote na dívida externa, todos os créditos externos serão suspensos. O país não terá mais credibilidade. Iria fazer uma reforma agrária usando as terras que fossem maiores do que 500 hectares. Então nós só teríamos praticamente agricultura na base do cabo da enxada. Aí o Fernando Collor defendia combate aos privilégios da máquina do governo, tentativa de abrir a economia para concorrer com o mercado externo. Prometia privatizar as estatais, que eram fontes de corrupção. E dizia que iria aumentar o bolo da renda para dividi-la. Vai acontecer a eleição, todos esses estados de verde votaram no Fernando Collor e todos os estados de vermelho, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal, votaram no Lula. O Fernando Collor teve 53,03% dos votos e o Lula teve 46,97%. E aí, de cara, em março de 1990, a inflação tinha sido de 80%, mais precisamente 83%. Fernando Collor decreta um plano, congela preço e salário, aumenta as tarifas públicas, libera as importações, demite servidor público e confisca recursos que estavam nos bancos de todas as pessoas, físicas ou jurídicas. Ele confiscou, mas depois devolveria. Confiscou 50, só deixou disponível 50 mil cruzados novos. Sem as pessoas terem dinheiro para gastar, as lojas não tinham para quem vender. Então elas baixavam os preços das coisas para que ela pudesse, pelo menos, ter o recurso para pagar aquilo que ela tinha comprado. Vendia pelo preço de custo só para não ficar com o nome negativado. Aí a inflação despencou. O país entra em recessão, vão acontecer falências, desemprego e baixo salário. O sacrifício todo foram inúteis. Os preços foram liberados, a inflação voltou, e aí o Pedro Collor, irmão do Fernando Collor, faz uma denúncia na revista
dizendo que o irmão é corrupto, que ele tem o Paulo César Farias como braço direito dessa corrupção. Vai ser desencadeado o movimento dos caras pintadas, pedindo pelo impeachment do Collor. Então o Collor cai, o vice-presidente Itamar Franco assume. Quando ele assume, ele chama Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda. Em 1994, Itamar Franco, já presidente, e Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, eles vão fazer um novo plano com uma nova moeda, como foram feitos todos aqueles que nós vimos anteriormente. Tá certo? Todos aqueles que foram vistos anteriormente. Mas ele vai fazer uma seguinte equivalência. Quanto vale um dólar? Um dólar valia 270 e poucos cruzados, novos. Aí ele vai dizer que vai ter uma unidade real de valor, a URV, que valia 200, o mesmo valor de um dólar, 270 e poucos cruzados. Aí depois ele vai igualar a URV ao real. Então o real vira a nova moeda, valendo um dólar. Então um real valendo um dólar. Estou querendo achar aqui uma moeda, mas não estou conseguindo. Valendo um dólar. Então os preços ficam estabilizados. Ocorre aumento de preço, de impostos, cortam os gastos do governo. Vão acontecer sacrifícios, mas vai ser o fim da hiperinflação. FHC ganha prestígio e vai ser eleito presidente. Então a moeda, devido à estabilidade da moeda, a moeda de 50 centavos de real continua 50 centavos de real até hoje. Este ano aqui foi 1994. Já estamos há quantos anos com o real? Tá certo? 25, 26 anos. Tá certo? Então o prestígio do ministro da Fazenda fica grande, ele concorre à presidência da República e ele ganha. Vai receber total apoio do Congresso. Aí ele vai dizer, preciso fazer mais reformas para que seja mantida o equilíbrio financeiro. Não precisamos de tantas empresas estatais. A empresa estatal é somente cabide de emprego. Aí ele vai iniciar um programa de privatização. Antes, cada estado tinha um banco. Banco do Estado do Ceará, Banco Regional de Brasília, que é o BRB de hoje, só que ele era do GDF. Hoje, ele é privado, foi vendido. Então, todos os estados praticamente tinham o mesmo poder que o Banco Central de imprimir dinheiro, porque ele recebia dinheiro, vendia título do Banco do Estado e ficava difícil controlar a inflação. Então vai ser feito um programa de reestruturação. Os bancos estaduais serão extintos, serão vendidos. O governo vai vender empresa de siderurgia e do setor elétrico. Diversas ferrovias e rodovias foram privatizadas. Quer dizer, o governo, as BRs, não precisavam mais pertencer e serem administradas pela União. A União alugou estas empresas, essas rodovias, para as empresas, e as empresas passavam a cobrar o pedágio, mas faziam a manutenção da estrada. Quer dizer, o governo não recebia, mas recebeu quando ele vendeu o direito. Então, as mais importantes privatizações foi a Companhia Vale do Rio Doce e a Embraer.
A que deu maior lucro foi o sistema Telebrás. Antes, nós só tínhamos uma grande empresa de telefonia que fazia ligação interurbana. Era a Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações, pertencente à União. E cada estado possuía sua empresa de telefonia. Então, o Ministério das Comunicações, o governo federal, vai fazer uma sistemática para privatizar a Embratel, e todas as outras vão entrar no embalo também sendo privatizadas. Hoje você não tem mais empresa telefônica pertencente a Estado. Até um tempo atrás, no Rio Grande do Sul, ela era pertencente ao Estado. E aí ele vai tomar uma outra medida, importação e gasto público. Então, o que foi que ele fez? Abriu o país para as empresas estrangeiras poderem investir no Brasil. Ele vai liberar a importação das coisas que antes eram proibidas. Com qual objetivo? Baratear o custo. Vai diminuir o imposto, vai permitir a entrada, vai diminuir o imposto. Então, o produto que antes custava 200, hoje vai custar só 80. E o consumidor consegue comprar, consegue concorrer com quem está vendendo caro aqui dentro. E uma coisa importante, ele vai obrigar a indústria nacional a se modernizar, para que fique em condição de competir com os produtos importados. E ele vai tomar também outras providências. O governo vai diminuir despesa, vai aumentar imposto. Quando ele diminui despesa e aumenta imposto, ele vai ficar com dinheiro em caixa. Porque o objetivo é arrecadar mais do que o que gasta. Mas ele reduziu despesa em educação e saúde. E na Previdência, aumentou a idade para se aposentar. Era 25 anos, passou para 30, era 30, passou para 35. Porque com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão mais tempo usufruindo da Previdência do que pagando. E tem que ser o contrário. Senão não dá certo. Aí vai ser feita uma mudança. Em 1997, a Constituição vai ser alterada, visando permitir que cargos do Poder Executivo possam ser reeleitos. E aí, então, em 1998, FHC concorre à reeleição. E aí ele vai vencer o Lula novamente com 53% dos votos. No primeiro mandato, os principais problemas foram altos juros, baixo crescimento econômico e o desemprego. Mas a opção da população foi pela estabilidade econômica, a manutenção do plano real, que poderia ser que o concorrente não fosse manter. E aí ele vai ser reeleito. Então, no segundo mandato do FHC, nenhuma reforma importante foi aprovada. Juro estava alto, aumentou a dívida pública, aumentou o desemprego. FHC vai se limitar a administrar as diversas crises que vão acontecendo. Criou programas sociais, Bolsa Alimentação para auxiliar as mulheres pobres, Bolsa Escola para manter os filhos estudando. Vai acontecer uma nova eleição presidencial e o candidato do FHC, que era o José Serra, vai perder a eleição. Aqui nós paramos para darmos continuidade no nosso próximo encontro. Muito obrigado.